Resenha crítica. Júlio César. Religião e poder na Roma Antiga. O biógrafo de Gaio Suetônio tranquilo em seu texto, divulgado no livro César por Suetônio e Plutarco com o título de Uso Lius a Vida de César, traduzido por Antônio da Silveira Mendonça, aborda alguns aspectos religiosos, familiares e também políticos envolvendo a figura de César e das camadas mais elevadas da sociedade romana. Assim, o autor narra desde o período da juventude desse indivíduo, que perdido o seu pai teria se separado de uma mulher chamada Cossúcia proveniente de uma família com bastante recursos. No texto, Suetônio explica que teria acontecido uma união entre César com a denominada Cornélia e teria o designado Sila não conseguido fazer essa pessoa abandona lá. Além disso, ele também fala que um indivíduo chamado Cornélio teria sido preso por alguns indivíduos designados como piratas, e César tomou a atitude de mandar embarcações com a finalidade de que ninguém pensasse que o mesmo não iria ajudar seus parceiros. Dessa maneira, Suetônio escreve sobre o que teria sido falado por César em relação a um determinado acontecimento, onde é proferido ainda sobre um louvor funerário que houve para Cornélia e também a chamada Júlia, onde havia acontecido um pronunciamento. Outra união de César que o autor também relatou foi com a chamada Pompeia depois do falecimento de Cornélia, onde teria se divorciado dessa mulher por desconfiar que ela poderia tê-lo traído e, dessa maneira, foi determinada uma investigação para essa violação. Além disso, Suetônio em seu texto continua redigindo e profere sobre um sonho a qual teria acontecido e havia sido interpretado como um sinal de conquista do mundo. Suetônio falou ainda que César teria visitado algumas colônias onde haviam agitações que disputavam a denominada cidadania, e assim, teria esse indivíduo conduzido as mesmas para um golpe imprevisto se não fosse pelos designados cônsules conseguido impedir as multidões reunidas para o ambiente da Cilícia. Desse modo, o autor prossegue e fala que César tinha alguns planos para essa zona urbana e existia uma desconfiança que esse indivíduo tivesse alianças com outras pessoas, as quais teriam sido sentenciadas por conta de corrupções no que se refere ao meio eleitoral. Ao prosseguir seu texto, Suetônio proferiu também sobre o pensamento de César e seus aliados em fazer um ataque ao Senado. E o autor continuou falando que essa ação tinha o objetivo de fazer uma reintegração dos denominados Autrônio e também Sila à função de cônsul quando fosse anunciado a pessoa de César na liderança da designada cavalaria e após ele ter estruturado ao seu desejo o Estado. O biógrafo Suetônio também mencionou em sua produção que algumas pessoas teriam citado a conspiração que havia acontecido e o mesmo havia acreditado que o chamado Cícero poderia ter mencionado esse acontecimento quando registrou em seu texto sobre César ter realizado o governo imaginado na confirmação existente no nomeado consulado. O autor abordou também em sua obra que um homem nomeado Tanúzio havia falado de uma pessoa que de maneira alguma teria aparecido para o massacre, e com isso, César não fez a sinalização estabelecida. Além disso, Suetônio proferiu ainda que Marcos Actórios Nazão juntamente com um curião fizeram uma afirmação sobre uma aliança envolvendo Quineu Pisão e César e por conta desse primeiro ter falecido, a ideia deles foi colocada ao chão. Suetônio registrou ainda que o chamado César tentou fazer algumas pessoas ficarem enfraquecidas e assim tomou algumas atitudes para sua finalidade. Ele relatou também que o chamado Cecílio sugeriu algumas normas e César teria o defendido até os dois terem sido retirados do cargo que ocupavam. Nesse sentido, o autor prosseguiu e disse que havia sido colocado em um cárcere denominado Vétio através de César e ainda um indivíduo nomeado Nóvio por um especificado motivo. O autor Suetônio também mencionou em sua produção da união política envolvendo o designado Lúcio Lucéio com César, e ainda relatou sobre o receio de algumas pessoas da aristocracia desse último ocupar uma posição muito importante, onde é relatado que esse indivíduo teria conseguido a função juntamente com o chamado Bíbulo, mas não poderiam fazer nenhuma ação por conta de restrições impostas pelos aristocratas. Com isso, o biógrafo continua e cita que algumas pessoas diziam que César fazia determinadas tarefas sem a ajuda de Bíbulo e teria uma localidade a qual era abençoada por meio dos ancestrais. Referindo-se a César novamente, o biógrafo relatou que ele teria envenenado uma pessoa quando havia desconfiado de um contrabando naquele período. Além disso, descreveu também sobre algumas ligações familiares envolvendo César e disse também que esse homem foi notificado para ser averiguado determinadas denúncias. Outra coisa relatada por Suetônio foi que o chamado Marcelo teria tomado algumas atitudes contra César e essa pessoa havia ficado surpresa por causa das intimidações recebidas, mas teria esse indivíduo conseguido apoio de diferentes homens nesse tempo. Ainda foi abordado por Suetônio sobre um conflito que aconteceu naquele período e de algumas atividades feitas por César,
além da arrecadação de tributos à população efetuadas pelos soldados e de vitórias conseguidas por César ao longo do tempo. Nesse sentido, o autor falou que essa pessoa nunca perdeu uma batalha civil, mas teria tido derrotas nas posições de liderança que ocupava. Suetônio relatou ainda sobre festividades que foram favorecidas através de César e disse como funcionava tais eventos acontecidos naquela época, tratando das mudanças promovidas por César para o Império Romano durante seu primeiro consulado. Pode ser citado a reforma do calendário, que passou a ser chamado de Juliano e era composto por 365 dias, reorganizando a contagem dos dias com as festas e com as estações do ano. Mudança no Senado que a partir de novas nomeações pode favorecer seus aliados, ora subindo-os de posição hierárquica, ora introduzindo-os ao patriciado. Dessa forma ele conseguia manter e fortalecer seu poder. Criou colônias para os romanos com cerca de 80.000 pessoas e definiu que nenhum homem entre 18 e 60 anos poderia se ausentar da cidade por um período superior a 3 anos. Essas duas medidas serviram respectivamente para diminuir a concentração das pessoas na cidade e com o sucesso de tal medida a segunda serviu para que não acontecesse uma migração em massa para os ambientes rurais. Concedeu cidadania romana a todos os que praticavam e ou ensinavam artes liberais e medicina em Roma. Não eliminou as dívidas como se esperava, mas a reduziu a cerca de um quarto, auxiliando nesse grande problema das sociedades antigas. Aumentou as penas criminais e passou a punir os criminosos com a perda de seus bens, já que os mais ricos costumavam ter vantagens ao ser presos pelos seus bens. Proibiu o uso de pérolas e outros artigos de luxo, mas com seus grandes projetos transformou Roma dos tijolos ao mármore. Dotou Roma de um centro cultural e artístico, a exemplo do grande teatro em Tapeia. Era de fato um ditador diferente do que se convencionou imaginar. Ele valorizava mentes pensantes e a cultura, não introduziu a censura, pelo contrário queria que o acesso a livros fosse ampliado e atingisse uma maior parte da população. Falando de seus traços mais pessoais, o autor fala de aspectos como aparência, gostos particulares, tendências temperamentais, suspeitas sobre sua sexualidade, crenças e sentimentos do biografado. Tinha porte alto, boa aparência e, com exceção dos seus últimos dias onde sofreu com desmaios e outros problemas, tinha uma saúde forte. Prezava pela aparência jovem e sofria com sua calvície. Apesar de ser um idealizador de simplicidades, tinha um grande apreço por joias, pérolas e outras luxuosidades e sua elegância era notável. Essas questões levantam questionamentos se acaso as regras contra a luxuosidade eram posteriores a todos ou seu cargo o eximia de tais obrigatoriedades. O que se pode ter por certo é que tais aspectos interagem em desacordo com o discurso de críticas deferido por César acerca dos artigos de luxo. Essa preocupação de César pela estética era considerada exacerbada para a época e afetou a opinião sobre sua masculinidade. Apesar de o autor informar que apenas a sua relação com Nicomede seria o único responsável por essa mácula em sua dignidade, todo um contexto levava a crer nessa possibilidade. Falando dos versos de Licínio Calvo, vemos uma mostra que induz a concluir ser uma tendência homoafetiva do biografado. Ainda sobre a sua sexualidade desregrada, vemos que César era conhecido como sedutor de mulheres importantes e até mesmo rainhas, algumas sendo casadas, a exemplo de Servília, sua principal amante, a qual supõe que eram os pais de Brutus, além de Euno e Cleópatra. Por tais aspectos, César tinha a má fama de adúltero e gay. As glórias militares de César reservam certa atenção na análise de Suetônio. Tinha grande resistência e era um general de grande sucesso. Costumava caminhar junto com seus soldados para as batalhas e os considerava como amigos. A proximidade de César com seus homens foi fator determinante para as conquistas dele. Situações do cotidiano de César também são pertinentes e em alguns momentos apresenta mais a biografia de um homem comum com seus vícios, tendências, gostos e simplicidade que propriamente de um grande líder de Estado. Nas questões militares, Júlio César era exímio estrategista, tendo superado outros generais romanos nesta arte. Conquistou vastas regiões, vencendo inimigos. Porém, parece-nos que ele não soube lidar com a arte política quando demonstrou que poderia pôr fim à república, passando a ser a autoridade máxima do império. Aos 56 anos, César morreria enfrentando a inveja de seus patrícios e deixando seu nome marcado na história. Ao tratar sobre a vida dos 12 Césares, Suetônio apresenta a imagem da crise moral e política, mas sobre Júlio César, o divino, apresenta o estrategista político-militar. Suetônio vai descrever a morte de Júlio César, a partir de fatos ligados à conspiração de bajuladores que,
cercando-o agarram-lhe e golpeiam-no nas costas, dando fim à vida daquele que foi digno na morte e se conformou com a traição dos que estavam a seu lado no Senado romano. Plutarco e Suetônio apresentam a morte de Júlio César a partir de seus contextos históricos quando comparados às suas obras. A obra de Plutarco prezou pelos feitos heróicos de suas personagens, bem como pelo caráter, enquanto que Suetônio se utilizou da biografia científica. Plutarco buscou a verdade dos fatos aos quais narrou, a partir de ordem cronológica, do contexto social dos biografados, observando os detalhes e investigando-os como um verdadeiro historiador. Já Suetônio juntava notícias e, através destas família, nascimento, subida ao poder, atividade militar, legislativa, educação literária, vida moral e morte mostrava o que era bom ou mal. Para Suetônio o que importava eram os grandes feitos daqueles que ele falava em seus escritos, enquanto que Plutarco queria apresentar o caráter de suas personagens, contrapondo gregos e romanos.